Tá começando mais um bate-papo à luz do candeeiro. Eu sou o Júnior Pascoal. Eu sou a Ingrid Moreira. Eu sou Caroline Silva. E mais quebrado que arroz de terceira, eu sou Francioli Araújo. E hoje vamos falar sobre fisiologia do envelhecimento. Dados do site das Nações Unidas prevêem um aumento da população acima de 60 anos de aproximadamente 8%, que era a população em 1950, para próximo dos 30% em 2100. E junto com esse envelhecimento, verifica-se um crescente na ocorrência de doenças comuns da população mais idosa, tendo ainda mais um agravante dessa situação, o pouco cuidado da população, de modo geral, em questões ligadas ao bem-estar e à saúde física e mental. Entender como o corpo humano reage à chegada da idade é de fundamental importância para um envelhecimento com qualidade de vida e redução dos riscos. E para ajudar a desenvolver esse assunto, senta-se à mesa conosco Milton Amaral. O Milton tem 29 anos, é bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Ouro Preto, meu contemporâneo, é pós-graduando em Formação Pedagógica em Educação Física pela Uniplena, sócio idealizador do projeto de formação de atletas de futebol Escola de Bola na cidade de Ouro Preto. Atualmente está no mestrado no Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição da Escola de Nutrição da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, e ainda é professor substituto do Departamento de Educação Física do Instituto Federal de Minas Gerais, no campus em Ouro Preto. O Milton faz muita coisa, né? Primeiro, muito obrigado, Milton, por aceitar o nosso convite para sentar à luz do candeeiro para debater sobre o tema de fisiologia do envelhecimento. E aí eu já começo com uma pergunta. Qual é a área e problema da pesquisa, da sua pesquisa de mestrado? Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que ouve a gente aí. Eu queria agradecer o convite, Júnior, Ingrid, Carol, Francioli. Queria dizer que é um prazer estar participando aqui com vocês. Eu sou um ouvinte assíduo, eu sou um eterno aí curioso, principalmente da ciência, então eu já ouvi todos os episódios que vocês possam imaginar, inclusive de terras raras, que eu fiquei maluco de conhecer, que é legal. De biomateriais do Júnior, cara, a ciência é muito doida, né? Fascinante. E hoje a gente está aí para falar um pouco da fisiologia do envelhecimento, né? Como que a população brasileira tem envelhecido, quais são as perspectivas aí para os próximos anos, e um pouquinho também do meu trabalho aí no mestrado, o que eu estou pesquisando, para contextualizar um pouco, né? E para a gente entender por que o envelhecimento da população, o crescimento desenfreado da população tem sido um problema, a gente tem que contextualizar um pouquinho desde lá de trás. O crescimento demográfico, ele começa assim a dar um boom, né? Começa a ter muito mais gente habitando o planeta a partir de 1750, muito principalmente devido às condições mesmo de saneamento básico, né? As condições de saúde, vem tudo melhorando, então a população começa a partir daí envelhecer mais, a expectativa de vida começa a crescer e a taxa de mortalidade ela começa a diminuir. E nos anos atuais, esse problema ele tem se agravado, porque além da taxa de mortalidade continuar baixa, né, tende a diminuir com os anos, a taxa de natalidade também tem diminuído. Ou seja, daqui a um tempo terão mais idosos do que pessoas jovens, né, pelas as estimativas, que principalmente aí o que o Júnior já disse, até 2100 estima-se que a população idosa será muito maior do que a população jovem, a população que contribui, a população que se mantém ativa, que trabalha. Isso gera um problema social muito grande. E com isso, a população tem envelhecido pior também. Ela não só tem envelhecido mais, vivido mais, mas também tem envelhecido pior. Muito também devido a esse abismo social, principalmente a gente tem no Brasil. E por que isso é um problema? Porque a população envelhece doente, né? Vem acometido com um monte de doenças crônicas não transmissíveis, por exemplo, diabetes, hipertensão,
a gente se alimenta mal, a gente está dormindo mal, comendo coisas não saudáveis, o sedentarismo aí aflorado, deixando de praticar atividade física, e esse é um problema muito grande. E eu pesquiso especificamente a sarcopenia, que é uma doença musculoesquelética que ela é principalmente associada à idade. Com o passar do tempo, a gente tende a perder força e massa muscular. E isso é um problema, porque a gente começa a perder a nossa independência física, principalmente, né? A gente passa e deixa de fazer as atividades da vida diária. Por exemplo, para um idoso que não consegue mais tomar o seu banho, que não consegue mais ir no mercado comprar suas coisas, isso é um problema muito grande, né? Não só um problema físico, mas também um estresse social, mental, que é muito desencadeado por essa perda de força e de massa muscular. Essa sarcopenia, né, ela pode ser revertida ou até mesmo atrasada, Júnior. E esse é o meu problema, é isso que eu estudo. Eu busco estratégias para reverter ou atrasar o avanço dessa sarcopenia. Então, o teu objetivo de estudo é estudar pessoas mais velhas. A partir de que idade? Idosos a partir dos 60. Porque tem os idosos a partir de 30 também, né? Então, assim, tem que deixar bem claro aqui para os nossos queridos ouvintes que você, idoso, sedentário de 30 anos, reaja que dá tempo. O Milton disse pra gente, antes de começar, que não tá perdido ainda, né? E que ainda dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. E assim, eu falo por mim, a voz do povo é a voz de Deus, que tô desesperada. Então, assim, não gosto de exercício físico. O que é que a gente precisa fazer pra gente, né? Dê aquele estímulo. Ô, Carol, na verdade, sim, você não precisa gostar, sabe? Você precisa entender que é necessário e precisa enfrentar essa dificuldade. Porque, deixa eu te falar, aos 30 a gente não é idoso, mas aos 30 começa a acontecer algumas mudanças no corpo da gente que a gente começa a ter mais prejuízos do que benefícios, principalmente se a gente for sedentário. Por exemplo, a partir dos 30 a gente já tende a ter essa perda de força, que é inerente à idade e é um dos principais sintomas da sarcopenia. Então, até aos 30, a gente consegue construir massa muscular com muita facilidade. Se a gente vai na academia 2, 3 vezes por semana, faz um treininho de força, a gente consegue ter massa muscular. A partir dos 30, isso fica mais difícil. E aí a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta, né, e não deixar isso acontecer. Vai lá, Ingrid, porque eu tô aqui sem saber se eu começo a rir ou chorar agora no episódio quando ele terminar. Ô, Carol, eu tô com você sabe, né? Que a gente vai chorar meio junta, mas eu não vou permitir, porque você vai entrar no exercício comigo que a gente vai fazer, tá? De hitbox. Mas aqui, Milton, eu queria voltar na sua pesquisa, porque você falou, né, sobre essa relação, né, de doenças crônicas não transmissíveis, e aí você citou diabetes, hipertensão, e aí eu queria saber se na sua pesquisa você vai propor um recorte de raça e classe, porque os estudos hoje mostram que as pessoas que mais são acometidas, né, os idosos, de uma maneira geral, são acometidos de hipertensão e diabetes, mas as pessoas que têm morrido mais dessas doenças que são tratáveis, são os idosos mais pobres e principalmente os idosos negros. Então, a sua pesquisa faz esse tipo de recorte ou você está estudando a população como um grupo homogêneo, sem fazer essa separação que é tão necessária, porque tanto na vida, né, antes de chegar à idade que é considerado idoso, as pessoas brancas e pessoas negras, do mesmo jeito que pessoas pobres e pessoas ricas, têm uma trajetória de vida diferente, oportunidade diferente, alimentação diferente, acesso a exercício físico diferente. Isso vai aparecer na sua pesquisa? Ô Ingrid, essa divisão não, sabe? Eu vou estudar a população como um todo. A minha pesquisa, só para eu contextualizar, para vocês entenderem o que eu vou fazer, é o seguinte: eu pego um grupo de idosos de um projeto de extensão que a gente tem aqui na UFOP e eu vou fazer um treinamento com eles por 36 semanas. E além desse treinamento de força, eles vão ter um aconselhamento nutricional. As duas únicas
estratégias que revertem ou atrasam a sarcopenia, e está mais que provado, é o treino de força e a nutrição, o estado nutricional adequado. Né? A nutrição adequada são as duas únicas estratégias que detêm essa doença. Então é isso que eu vou fazer, eu vou analisar esses idosos por 36 semanas e vou avaliá-los de 12 em 12 semanas. Porque, igual a gente estava comentando anteriormente, antes da gravação, o nosso corpo ele é muito adaptável. Então, para eu gerar uma adaptação no sistema fisiológico desse idoso, né, para eu conseguir gerar uma hipertrofia muscular, eu preciso controlar principalmente volume e intensidade da atividade que eles vão fazer. Por exemplo, os idosos eles vão treinar com uma carga entre 65% e 80% de 1 RM. 1 RM é a nossa medida de intensidade, que é uma repetição máxima. Então, eles vão treinar nessa faixa de intensidade, começando com 65 e evoluindo até 80 em 12 semanas. E após 12 semanas, eu vou avaliar de novo. Eu vou medir a força deles de novo para ver se eu preciso ajustar essa carga. Porque eu acredito que de 12 em 12 semanas é um período ideal para que gere adaptação. Ou seja, de 3 em 3 meses, um treinamento bem feito, de forma adequada, ele te gera uma adaptação. Então, a gente tem que, de novo, alterar os parâmetros e manter sempre a carga ajustadinha para que isso continue acontecendo pelas 36 semanas. E aí, após as 36 semanas, eu vou avaliar a frequência da doença. Eu acho que eu não mencionei, mas eu faço testes diagnósticos antes, na baseline, na semana 0, e faço os testes diagnósticos de novo na semana 36. E vejo a frequência da doença depois desse tratamento. Ah, sim, entendi. Muito obrigada. Mas é um grupo homogêneo. Não tem essa separação. Mas só para não deixar sua pergunta vaga, a gente tem evidências que principalmente essa diferença de classe social impacta na qualidade do envelhecimento. Então, assim, a população mais pobre, da base mesmo da pirâmide, chega aos 50, 55 anos já com muitas doenças associadas, né, já precisando já parar de trabalhar por incapacidade. E quem tem mais condições financeiras, né, chega melhor, né, consegue envelhecer melhor. Tem maior acesso à alimentação de qualidade, né, uma nutrição melhor, tem mais acesso à atividade física, descobre isso antes, sabe? Tem tempo para cuidar do corpo e tal. Ô Milton, eu queria aproveitar essa parte que você comentou aí para te fazer uma pergunta sobre... Você comentou aí, o que mais influencia é nutrição e atividade física, né? Na evolução da sarcopenia. Então, o que acontece para além disso? Um grupo que vive uma situação, colocando todo mundo numa base, que tem uma situação que não tem uma nutrição adequada e não faz exercício físico. O que mais pode influenciar no enfraquecimento muscular dessa pessoa? Entendi, no avanço da doença. Sim, além desses dois itens, qualquer doença, principalmente doença crônica não transmissível, igual a gente estava comentando, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade, cara, obesidade é a pior de todas. Aí, desconsiderando qualquer parâmetro estético ou até mesmo de aceitação, mas o acúmulo de gordura, né, a obesidade desencadeia um estado inflamatório no nosso corpo que prejudica totalmente as nossas funções vitais, liberação de hormônios anabólicos. E assim, toda e qualquer doença associada à sarcopenia vai agravar ela, sabe? Vai desencadear uma diminuição de força e massa muscular maior. E aí você pode ter algumas outras doenças associadas que podem causar, quer dizer, que podem acelerar essa sarcopenia, como por exemplo, algum quadro relacionado com Parkinson. Sim, Parkinson, Alzheimer, DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica. Deixa eu pensar, cara. Assim, na verdade, a sarcopenia ela é inerente mesmo ao ser humano, sabe? Vai acontecer com todo mundo. E aí, quanto menos você se previne, quanto menos estoque de músculo você tem ao longo do tempo, e se você tem alguma doença ainda, aí é pior ainda, ela acelera mais, sabe? Mas que inferno, todo mundo vai ter, por que eu vou ficar adiando? Pra quê? Veja, se eu fizer atividade física, eu vou ter. Se eu não fizer atividade física, eu também vou ter. Tá entendendo o grau? O problema, como é que fica o ser humano? Eu tô entendendo, Carol, entendendo perfeitamente. Eu vou tentar te convencer do contrário.
A minha mãe, eu acredito que ela tem a sarcopenia, ela não foi diagnosticada. Ela começou com essa história dela vai sair e de repente ela cai e não sabe por que caiu. E aí você começa, mas sei lá, o joelho dobrou. E aí você começa a ter, depois a gente começou a monitorar isso e percebeu que isso já com o diagnóstico, que ela está tendo perda de massa. Então você tem uma perda de massa, né, muscular, perda de força, já tem dificuldade de ir ao banheiro sozinha, de fazer aquelas coisas que ela fazia normalmente. E assim, é muito preocupante porque você acaba perdendo completamente a sua autonomia, né? Esse é o maior problema, Francioli. É isso que eu vou tentar convencer a Carol agora, que ela tem que já começar a cuidar desde cedo. É porque, estatisticamente, Carol, a gente vai envelhecer. Se não der nada errado, né, se a gente não sofrer um acidente, morrer antes por alguma outra coisa, a gente vai chegar próximo aí de 80, 90 anos. A nossa geração vai. E assim, a gente envelhecer sem a independência física é um problema muito grande. Hoje em dia, exatamente. Hoje em dia, eu só trabalho com idosos. Depois que eu comecei a estudar sarcopenia, eu voltei a minha vida totalmente a estudar o envelhecimento e eu trabalho como personal trainer também. Eu só dou aula para idosos. A minha aluna mais nova, ela tem 52 anos, ainda não é idosa, mas todo o resto é acima de 60. E eu dou aula para umas senhorinhas que têm 80 e tantos anos, 84, 87 anos, e elas estão lá fazendo a atividade física delas bem, e principalmente mantendo a autonomia delas, indo no banco, tirar o dinheirinho delas, fazendo a comidinha delas próprias. Então, o que o Francioli falou é muito importante, porque depois que você perde a sua autonomia física, isso gera uma série de outras consequências, gera muito problema social, problema mental, estresse, gera um quadro de depressão, que pode ser muito grave, que pode, além de tudo, agravar as outras doenças, agravar a própria sarcopenia. Então, assim, estatisticamente, a gente vai envelhecer, a gente vai chegar. A forma como a gente vai chegar que é o importante. Então, quanto mais cedo a gente entender que não dá para fugir disso, da atividade física, da alimentação saudável, do sono de qualidade, quanto mais cedo a gente entender, melhor. Acho que a gente vai ter menos problemas aí na velhice, sabe? Calma, eu vou Carol, deixar... você vai deixar o convidado falar hoje? Calma, eu preciso tirar dúvidas. Todo mundo vai querer tirar dúvidas. Então, eu sou todo mundo hoje, eu sou os ouvintes. Vocês não estão entendendo o BO que tá rolando aqui. Não é qualquer assunto. É um assunto que mexeu comigo desde o meio-dia, na hora que eu tava comendo meu macarrão ao molho, não sei das quantas lá. E meu chocolate. E refrigerante, então. Foi o kit completo hoje. A gente tava conversando com relação a retirada, né, de carne vermelha, e quando a gente tá falando de proteína, eu tentei ser vegetariana antes da pandemia, passei um ano sem comer carne e fiz algumas substituições que deram muito certo, e eu pretendo voltar a parar de comer carne novamente, tá? E daí, tem que ter um apoio nutricionista, né, tudo mais, essa coisa toda, fazer exercício físico é importante, super entendo, admiro quem faz. E daí, o que eu queria perguntar não era nem isso, a Francioli cortou meu raciocínio, minha gente. No caso da sarcopenia, ela piora algumas doenças como osteoporose, ou ela está associada, ou uma piora a outra. Como é que funciona mais ou menos nesse sentido? Ela piora a osteoporose. Inclusive, isso é interessante, porque quando a gente pensa em doença relacionada à idade, a gente pensa em osteoporose. A maioria da galera nem sabe o que é sarcopenia, nem sabe o que é isso. Mas ela piora, Carol, porque é a diminuição do tecido muscular, é a diminuição do músculo. A diminuição de músculo no seu corpo, ela implica uma série de consequências assim, terríveis. Principalmente a síntese de hormônios anabólicos. O músculo é responsável por produzir vários hormônios anabólicos, hormônios do crescimento na adolescência, e à medida que a gente vai perdendo massa muscular, a partir de uma certa idade, a gente não consegue construir ela de novo. A gente não consegue, a partir dos 30 começa a ficar difícil, mas ainda dá. A gente já tem que começar a ter uma atenção um pouco maior, tem que começar a comer a quantidade certa de proteína. Mais do que a nutrição em si, né, na verdade não é mais que a nutrição, mas um fator muito importante é a quantidade de proteína que a gente ingere diariamente.
Isso é determinante para a gente conseguir construir massa muscular. E assim, a ausência do músculo vai gerar uma série de outras consequências e agravar todas as doenças que você possa imaginar, todas. Tudo que você imaginar aí de doença, a falta de músculo no seu corpo vai agravar ela. Mas é um inferno. Gordura ninguém perde fácil, mas músculo piscou, perdeu, né? Eu tenho um momento que eu tinha tentado ser vida saudável. Eu já estava há quase um ano sem comer carne e eu já tinha feito as mudanças e foi a época em que eu mais ganhei massa magra na minha vida. Porque eu estava comendo muito grão, né? Inserindo outras coisas. Então, assim, foi a época mais feliz da minha vida. Só que minha mãe, assim, bateu a pandemia, minha mãe disse, você vai morrer, não tem que comer fígado, tem que comer carne, lá, 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 lá. Hoje nós diminuímos bastante o consumo de carne aqui em casa. Inclusive, a gente tem um dia vegan, Go Vegan, aqui em casa, onde não faz nada que tenha carne. É grão de bico, ervilha, salada, repolho, sabe? Minha filha, mas você passou logo pro grão de bico, que é muito mais caro do que carne, né? Aí você mata. Lógico, mas é uma delícia. Grão de bico, gente, grão de bico é vida. É caríssimo, é um rim. Mas dá pra comprar sem vender ele. Um pedaço, talvez. Mas assim, regenera, né? Assim, né? Então, a gente foi aconselhado na época a fazer essas trocas. E hoje em dia a gente mantém, sabe? Esse dia Go Vegan. A gente brinca, é Go Vegan mesmo o nome do dia aqui em casa. Que não tem nada de origem animal. E foi a época, como eu tava dizendo, que eu mais ganhei massa magra. Foi incrível, assim, foi muito bom. E eu quero voltar a diminuir mesmo, a parar de comer carne e voltar àquela dieta que eu tinha, que... E eu andava malhando na época, tá, Milton? Eu malhava na época, inclusive, na força do ódio, eu não falava com ninguém, nem dava na academia, eu dava um bom dia, que eu sou esse ser humano, pra todo mundo entender que eu não tava ali porque eu queria. Quando o instrutor vinha falar, eu digo, só tem uma hora aqui dentro, vamos? Então, assim, não é gostar, é entender, mas mesmo assim, eu não tinha bom humor. E uma coisa interessante que eu notei, quando eu malhava junto da universidade, desculpa, vai sair no áudio, Francioli. Quando eu malhava junto da universidade, eu malhava pela manhã, que era o horário mais morto. Eu odiava muita gente na academia. Eu sou antissocial, não parece, mas eu sou. Pelo menos na academia. 9 horas eu já estava lá. 10 horas eu tinha que estar sumindo de lá. Porque como é que dorme, come bem, malha fazendo um doutorado? Não sei, mas a gente vai descobrir. E daí, eu sentia muito sono pós-exercício pela manhã. Eu não sou uma pessoa diurna, eu sou uma pessoa bastante noturna. Quando eu parei de ir para academia, eu fui fazer aula de ritmos, de dança lá perto da minha residência, que inclusive tem outra. E à noite eu ia dormir quase 3 da manhã. E isso estava prejudicando muito o meu desempenho. Porque nas 6 da manhã eu tinha que estar de pé, sabe? E eu sempre tentava... O horário que eu tentava fazer era às 6 horas. Só como eu dava aula na época, eu não conseguia fazer mais tarde, mais cedo. Aí me passaram para uma turma de 8 horas, de 8 às 9h30. Eu não dormia. Eu passava a noite inteira acordada. Eu não dormia. E quando eu faço exercício de manhã, eu sinto sono. Então, eu já posso ser estudada? Você já pode ser estudada. Mas deixa eu te perguntar, então. Você sente sono logo após o exercício ou o resto do dia? O resto do dia, meu amor. Se eu pudesse ter uma cama e me jogar nela de manhã, eu faria. Preguiça. Entendi. Não, meu amor. Mas isso não pode ser Mas você dormiu mal? Você dorme mal? Você acorda muito cedo? Porque pode ser influência da sua noite anterior. Sempre. Então, na época eu dormia ok. Tanto é que eu dormia até mais cedo. Entendi. Porque eu sabia que tinha que acordar cedo. Mas eu sentia um sono da morte. Morfeu me chamava o dia inteiro. Era um inferno. E à noite não, à noite eu consigo manter o ritmo e se eu precisar de... Pronto, na época que eu escrevi minha dissertação, eu também estava na academia, porque eu acho que sou hiperativa, e eu estava muito eufórica, assim, eu estava no meu pico de ansiedade e eu fui pra academia liberar energia, gastar energia. E daí, quando eu fazia noite, finzinho da tarde e à noite, eu conseguia manter o ritmo à noite toda escrevendo. Mas eu tenho que dormir o dia inteiro, mas aí como é que vai dormir o dia inteiro que você trabalha? Não tem jeito. Mas, vai sofrer, tá vendo? Ô, Carol... Deixa eu te falar, isso é muito comum, depois do exercício a gente sentir sono. Sentir sono o dia todo não é tão comum, sabe? Mas à noite, fazer o treino à noite e realmente impacta na sua noite de sono. Inclusive, eu também tenho outra notícia para te dar que não é tão boa, né? Existe... A Ingrid está rindo. Existe, com certeza já ouviram falar... o nosso corpo ele gosta de intermitência, né? De ações intermitentes. E a gente segue um ritmo circadiano, que é o ritmo acerca de um dia.
E, por exemplo, você disse que dormia muito tarde. Esse horário de 3 da manhã é o horário de maior liberação de hormônios anabólicos. GH, IGF-1, eles estão liberando ali, ó, esse horário. E se você está acordado a esse horário, você não está recebendo essa carga de benefícios que você receberia se você estivesse dormindo num horário melhor. Por exemplo, dormindo ali entre 10 e 6 da manhã, 10 e 5 da manhã. Outra coisa que também está provado, que o horário do sono influencia. Mesmo pessoas que falam, eu sou mais noturna, eu posso dormir de madrugada e acordar 10 horas da manhã, eu funciono melhor assim. Ou, eu durmo 5 horas e fico bem. Isso não existe, não funciona. Já está provado que para você obter todos os benefícios do sono, todos os benefícios aí fisiológicos de liberação de hormônio, recuperação, regeneração do sistema nervoso, são 7 horinhas de sono, pelo menos, né? Uma pessoa adulta. E no horário certo, não é simplesmente 7, é no horário certo. Quanto tempo de sono? O idoso, mesma coisa, entre 7 e 8 horas. A criança e o adolescente precisam dormir mais. Eu sou adolescente. Não, eu sou idosa. O adolescente, eu que dou aula lá no ensino médio agora no IF, eu brinco com os meninos lá que colocar eles para fazer uma prova às 7 horas da manhã é sacanagem. Eles não são programados para estar acordados naquele horário ali. Eles estão acordados porque seguem um sistema, estão sendo preparados para o mercado de trabalho, mas não é o melhor horário para pensar, no caso deles, que tem que dormir mais, tem que comer mais. Ô Milton, eu fiquei pensando aqui, com essas falas todas aí, que a sarcopenia também está muito ligada a uma questão, como o Ingrid até comentou, né? Uma questão social, né, cara? Porque tem muita coisa influenciando aí, ó. Tem gerações influenciando no desenvolvimento da doença, tem economia influenciando no desenvolvimento da doença, e para além de outras coisas, né? Tipo assim, essas coisas vão sempre influenciar na evolução da doença com relação à quantidade de pessoas que ela acomete, né? A intensidade, aliás, que ela acomete as pessoas, que acomete outras pessoas, como você disse. E aí, existe algum estudo que correlaciona isso? Economias, gerações, algo que seja para além da questão ligada à nutrição e à atividade física? Sim, com certeza, Júnior. Igual a gente estava comentando aí com a Ingrid, existe um agravamento dessa doença, principalmente na população que tem menos condições financeiras. Por exemplo, o cara que não tem... primeiro, esse conhecimento não chega para essa população. Ninguém avisa que a partir dos 30 ela pode ficar sarcopênica se ela não cuidar da saúde dela. Se ela for na academia, por exemplo, fazer um treininho de força. Ninguém avisa para ela aí que ela vai ter que trabalhar até os 65, 70 anos e ela vai ter que se manter ativa até lá. Então, uma pessoa que tem principalmente uma condição difícil, um trabalho difícil, que exige mais, ela chega aí com 40, 45, 50 anos já, assim, sem condições de querer, né, não de querer tratar da sarcopenia, mas chega num grau muito mais avançado do que a senhorinha de 80 e poucos anos que eu dou aula para elas. Sacou? Que tiveram um trabalho bom a vida toda, que não pegaram peso, que tiveram tudo ali à disposição, do bom e do melhor para comer, que tem grana para me pagar para ir lá na casa dela, fazer uma atividade com ela. Sacou? Imagina o cara que não tem, que não teve isso aí, que nem sabe que isso existe. Com 60 anos, o cara não tá andando mais não. É foda. Tem que ter um caminhão de cimento para descarregar toda semana, né, pelo menos. Pois é, ué. E, assim, vai fazendo força, vai judiando do corpo. Precisa trabalhar, vai trabalhando do jeito que dá. Aí, com 45, 35 anos, está com um problema nas costas, que já acha que é incapaz de fazer qualquer atividade física. E aí vira uma bola de neve, cara. Isso aí desencadeia uma série de problemas que ele vai carregar pro resto da vida aí. Mas existe, Júnior. Existe um estudo que correlaciona, inclusive é recente, eu não me lembro a revista que foi, mas correlaciona o status social com o grau de sarcopenia, cara. E é legal. Isso que você falou e que o Júnior perguntou foi muito interessante, porque uma coisa que a gente sempre comenta aqui em casa é que o Júnior, ele corre de manhã, umas 6 horas, mais ou menos. E quando ele sai para correr, já tem gente chegando para trabalhar. E às vezes já tem gente trabalhando. E aí, assim, é uma coisa que a gente sempre comenta de tipo, qual a chance dessa pessoa
que às 6 horas da manhã já está trabalhando, o que significa que ela deve ter saído de casa muito mais cedo e talvez, né, e para conseguir trabalhar, entregar minimamente, dorme cedo, tem toda uma demanda de família, uma demanda de casa, uma demanda de outras coisas. Fica muito difícil para essa pessoa conseguir fazer todas essas coisas. Então, quando a gente tá aqui conversando, mas a gente ainda faz parte de uma população que tem a possibilidade de não só saber, mas de tentar se programar para fazer esses exercícios físicos. Entendeu? A gente consegue, mesmo se a gente, sei lá, tiver apertado de grana, a gente consegue fazer uma pesquisa na internet e procurar vídeos gratuitos que ajudam a gente a fazer exercício. Coisa que essas pessoas que mais precisam não dão conta nem de procurar às vezes, não tem internet em casa, não tem um computador. Ou não tem o tempo mesmo. E não tem o tempo. Então, assim, essas questões que parecem ser individualizadas é questão de saúde pública, é política de governo, é uma questão muito, muito maior, porque aí você pode pensar, né, alguém que está ouvindo a gente, ou assim, mas a pessoa ela tem que arrumar um tempo para cuidar da saúde, porque se ela não arrumar um tempo para cuidar da saúde, ela vai ter que arrumar um tempo para cuidar da doença. Isso é uma verdade, mas a questão é, quando a pessoa precisa de trabalhar, ela não pensa nisso. E eu falo pelo meu pai. O meu pai, ele tem 61 anos, significa que ele é idoso. E meu pai trabalha como... Ele acha que ele tem 25. Ele trabalha como se ele tivesse 25. E assim, é uma situação séria, porque agora, na minha família, eu tô tendo a oportunidade de ter um trabalho que não demanda esforço físico. Mas eu sou família classe C, família pobre, que venceu na vida minimamente, bem minimamente, com trabalho braçal. Essa é a realidade da classe C do Brasil, é trabalho braçal. Que você fica ali, levanta, carrega peso, abaixa e corre aqui, corre ali. Então, assim, meu pai toda a vida trabalhou super, super, super. E ele tá agora com um problema no coração que a gente não sabe ainda direito o que é. Que ainda não... Todos os exames já descartou várias coisas, mas ainda tem uma infinidade de coisas que pode ser. E ele fica agoniado. E a gente fala, pai, você tem que fazer um exercício físico. Mas eu não posso ficar longe lá da marmoraria. Pai, você tem que comer melhor. Mas não, tem desculpa pra tudo. Fala que tem que arrumar tudo, organizar tudo. Então, assim, é uma realidade da maioria dos brasileiros e não é uma realidade que, assim, a pessoa escolheu não fazer. Meu pai hoje, ele tá meio teimoso, porque ele pode fazer. Mas durante a vida dele, não tinha escolha. Porque ele e minha mãe sustentavam a casa. Tinham 3 filhas para criar, tinha casa para construir, comida para pôr na mesa. Não tinha escolha. Então, assim, é importante a gente falar disso, mas mais importante do que isso é a gente ver que isso precisa estar em políticas de governo. Inclusive, a eleição está aí na porta, a gente tem que ver o que os candidatos prevêem para a população idosa, que só tende a aumentar. O Milton, aproveitando então a deixa da Ingrid, tendo em vista esse perfil que ela levantou aí da população que nós podemos até nos incluir nisso, a gente descobriu o que é sarcopenia hoje. Falando com você, a gente não sabia o que era. Então, para essa galera que ou não tem acesso à informação, ou não tem tempo, ou como é que funciona? Como é que eu consigo reduzir, aliás, né, a progressão da doença nas situações da média da população brasileira, como ela comentou aqui? Ô Júnior, no meu ver, sabe, a única solução é ter política pública adequada para isso, sacou? Para atingir a grande massa mesmo. Porque, eu vou te contar outra coisa que é triste de ouvir também. Depois que você nasce, né, até os 30 a gente vai bem, a gente consegue sintetizar bastante coisa. A partir de um tempo, a partir dos 30, 35 anos, a cada dia que você vive, que você não faz uma atividade, não come bem, cara, você não tá melhor do que antes, você tá pior. E dia após dia, a sua fisiologia, o seu corpo tende a só piorar.
se você não proporcionar para ele estímulos que ele vai entender, pô, opa, esse cara aqui está fazendo alguma coisa que eu preciso ficar mais forte, para gerar nele uma adaptação, para ele conseguir manter as estruturas e conseguir se manter forte. Porque senão não tem como, cara, a gente só vai ladeira abaixo. E o que eu vejo, a única coisa que poderia atingir a grande massa, por exemplo, são políticas públicas de exercício físico, né? O meu projeto, por exemplo, ele não envolve como que eu vou dizer? Um tratamento nutricional individualizado, por exemplo. Eu vou trabalhar com aconselhamento nutricional em grupo. Então, eu vou pegar aquele grupo ali de idosos e eu vou simplesmente instruir eles a fazer as coisas direitinho. E é uma forma barata de fazer isso. Entendeu? Então, isso deveria ser ofertado. Ofertado aí um programa de atividade física minimamente 3 vezes por semana, né, com um aconselhamento nutricional, com um acompanhamento, uma conscientização da população, porque eu concordo com a Ingrid, como é que um cara que trabalha de 6 da manhã às 9 da noite vai fazer atividade física? Como é que ele vai se preocupar com isso? Tendo que criar 5 meninos? Sacou? Não tem jeito, cara. Infelizmente, a gente fica à mercê da boa vontade de quem comanda. Sacou? E quem comanda sabe desse problema, Júnior. Que a galera sabe que isso é um problema, sabe que custa muita grana aos cofres públicos, cuidar do idoso em asilo, e as internações de um sarcopênico, ele vai ficar muito mais tempo internado, ele vai demandar muito mais recurso do que um idoso ou uma pessoa da mesma idade que não tem sarcopenia, e a galera que manda sabe disso. Eu não sei qual que é a dificuldade em aplicar política dessa forma. Porque pessoas doentes que tomam remédio são mais rentáveis do que pessoas saudáveis. Então, existe uma política aí atrás de medicação. Simples. Já tivemos vários episódios pesados e tristes, mas não como esse. Vocês estão entendendo como é que tá minha situação moderna nesse episódio. Mas, assim, a sarcopenia é uma coisa séria. Tava até lembrando, sabe, aqui em Recife não, que eu tô em Olinda. Lá em Recife tem a Academia da Cidade. Tem um projeto que tem as academias mesmo, né, funcionais, com peso, equipamento e tudo mais, nas praças públicas, gratuito, no horário de 5 da manhã. 5 às 7h30, 8 da manhã, e à tarde, né, que é de 5 da tarde a 8 da noite. E tem também as aulas, dentro desses horários que eu falei, tem as aulas e tem muita idosa, muita idosa, é bem bacana, as aulas de funcional, né, de dança, de atividades mais leves para o pessoal fazer. E eu acho que toda cidade deveria ter. Por exemplo, aqui em Olinda a gente não tem nem praça próximo para que tenha uma academia da cidade, sabe? Então, é muito complicado a realidade, porque é uma política muito comprometedora. Não tem como não falar de saúde pública e não remeter à política, né? E aí a gente remete também aos grandes empresários que faz essa máquina rodar. Né? Não é interessante para um empresário dono de uma rede de distribuição de medicamento que aquela pessoa seja saudável por muito tempo. Né? Então, assim, não que ela não vá ter outros problemas, que a gente sabe que nós temos as questões hereditárias, que é inerente, né, de cada ser humano. Mas, assim, é bem, bem delicado. Eu estou triste na fala, não é nem por tudo que foi dito. É porque no final a gente constata que, infelizmente, é um problema que pode ser remediado e que simplesmente é negligenciado pelos nossos políticos, pelas pessoas que nos acompanham, nos assistem, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, infelizmente a gente tem que ir pra academia, né? Já que tem oportunidade que outras pessoas não têm, né? Eu vou refletir sobre. Carol, mas eu vejo assim, onde a gente tem problema, eu costumo ser um pouco otimista e imaginar que a gente pode ter oportunidade. Num caso como esse, eu vejo como uma oportunidade da universidade de sair das portas, aliás, sair dos muros e integrar-se à sociedade, né? Uma ação social. É claro que isso acaba sendo paliativo, não é o ideal. O ideal é que você tenha políticas públicas que possam financiar essa ida dos formandos, né? O pessoal lá da educação física, da nutrição e de outros cursos que possam auxiliar nessa ação, para que você possa ter não somente a senhorinha, o senhorzinho indo
a essas academias populares, mas que eles também tenham acompanhamento profissional. Que eu acho que é nisso que peca muito. Não adianta você ter a academia se você não tem orientação, porque aquilo que está escrito lá no equipamento nem sempre é seguido à risca. E aí eu acho que entra muito essa questão da universidade, dos universitários saírem dos muros da universidade, a universidade se fazer presente na sociedade, e, é claro, com investimento também do poder público, que isso é importante, né? Não é fazer simplesmente os estudantes saírem, irem ajudar como uma ação social, sem que haja também um aporte do governo, além do que já é feito minimamente hoje em dia nas universidades, né? Eu vou deixar Milton falar, eu prometo. Mas eu concordo, sim, Francioli, com o que você falou. Porém, toda instituição, pelo menos aqui as instituições públicas, elas têm projetos para público externo e a demanda é bem pesada. Porque tem a natação, tem a própria academia, tem os jogos, os esportes, que não só são para pessoas comuns, são também para pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Inclusive, as pessoas com deficiência, elas também têm esportes, natação, atividades físicas desenvolvidas para elas, assim como para todo o resto da população que procura, né? Só que a demanda é muito grande e a quantidade de universidades que tem aqui é pequena para abraçar tanta gente. O pessoal de nutrição também tem um programa de assistência, não só de nutrição, mas odontologia, a parte de medicina em geral, né? Que assiste pessoas, né? Não só da comunidade universitária, como externa, e a demanda também é enorme, né? Como você deve imaginar, que aqui é tudo muito perto do Hospital das Clínicas, então atende ao hospital e atende também a população em torno e as pessoas que vêm do interior, muitas vezes, para procurar essa assistência. Então, acredito que fica realmente sobrecarregado. Não estou dizendo que a universidade não tenha que sair. Sim, eu acredito que tenha, mas eu acredito também que o governo ele tem que abraçar esses profissionais que já estão fora, porque a proposta da academia da cidade é ter professores instruindo, da mesma forma que eles podem colocar nutricionista também instruindo, sabe? Eu acho que não é só transferir, logicamente, como você explicou, a culpa, o maior desempenho da universidade fora dela. Mas eu acho que ampliar a questão das academias seria muito bom, porque na própria academia já tem o estagiário, que é universitário, que recebe uma bolsa, e o professor efetivo, que é o concursado ou contratado, sei lá, sabe, por ela. Os educadores físicos responsáveis pelo dia. Então, seria interessante a ampliação, aumentar o número de vagas, aumentar a quantidade de horas ou horas que possa atender essa outra parte da população que está desassistida. Porque só a universidade, pelo menos aqui em Pernambuco, ela não está dando conta, sabe? Pela quantidade, pela demanda. Por exemplo, a UFPE está sobrecarregada, aí vai lá para a UPE, que também já atende outra demanda enorme, aí vai para a Rural, que também... Então, assim, as três, e fora as privadas que também fazem isso, sabe? Então, assim, é uma temática bem complicada que a gente está falando aqui, mas que precisa ser muito bem discutida, precisa ser muito bem trabalhada. Eu vou fazer uma pergunta, mais uma das milhares. A minha questão é a seguinte. Você disse pra gente que depois dos 30 fica mais difícil, lá nos 60 a situação tá tenebrosa, 65, 70 eu já não quero nem saber, porque a situação... Não quero saber. Mas a questão é, hoje, o que a faixa etária que acompanha a gente, se eu tiver errado, Francioli, a maior faixa etária é de 28 a 34 anos que acompanha a gente? Varia até 30 e até 40 anos. Isso, essa faixa etária majoritária que tem acompanhado, que tem escutado os nossos podcasts, o que você pode dizer para eles não ficarem desesperançosos, como eu e a Carol estivemos no início, mas agora a gente já está querendo não estar mais. O que a gente deve fazer, o que a gente pode fazer, quais são as dificuldades da realidade de se manter saudável nesse momento, nesse tempo, com essa vida corrida, e o que a gente pode fazer para resolver. Quem está ouvindo a gente pensar assim, não, tudo bem, já fiquei depressivo, mas agora ele vai me falar que eu posso. Fala que a gente pode. Agora é a salvação aí do problema. Por enquanto eu só falei coisa ruim, agora a gente tem que falar coisa boa. Por exemplo, agora, se eu puder dar um conselho, um único conselho para a galera de qualquer faixa etária, né, mas principalmente da faixa etária principal que ouve o podcast, o conselho é o seguinte: construa músculo, aproveita
essa idade construa músculo. Agora eu vou explicar como. Para contextualizar, antes de eu falar como, eu quero só deixar bem claro que, assim, o sedentarismo, eu li recentemente agora um paper, saiu na Nature, eu acho, que os pesquisadores, eles contextualizam um indivíduo sedentário, aquele que passa, na verdade, que um indivíduo que passa mais de 8 horas sentado, que é o nosso caso, que é o caso do pesquisador, ele precisa fazer pelo menos 1 hora de atividade física por dia de forma vigorosa. Pelo menos 6 vezes na semana. Guarda bem essa informação. Se você passa mais de 8 horas do seu dia sentado, é pelo menos 1 hora por dia de atividade física vigorosa. Ainda bem que a minha pesquisa traz ódio, mas ela traz essa parte, tá vendo? Que parte em pé, de um lado pro outro, trabalho no laboratório, já não sento tanto. Ó. Pelo menos isso, né? Mas porque, assim, tem muita gente que acha, eu sou sedentário, eu faço uma caminhadinha de 15 minutos, eu dou uma voltinha no parque com o cachorro. Continua sedentário, da mesma forma. Agora, um bom programa de atividade física, eu acredito, Carol, que a gente nem precisa ficar 1 hora dentro da academia. Eu vou à academia regularmente, eu tento treinar pelo menos 6 vezes na semana, e quando dá 45 minutinhos, eu já estou doido para ir embora. Eu não sou um cara que é fã da musculação. Eu vou muitas das vezes pela força do hábito que foi construído durante os anos, e principalmente hoje, 6. E principalmente por saber de tudo que eu estou te contando aqui. Por saber que daqui a um tempo eu vou precisar dessa reserva de músculo aí que eu posso construir agora. E para não deixar isso acontecer. E aí o exercício mesmo recomendado, né, a modalidade recomendada é o treinamento de força. O exercício aeróbio é bom? É bom, legal. Mas o exercício aeróbio não constrói músculo. Tem muita gente que fala que vai fazer, eu vejo muito idoso, eu vou fazer hidroginástica. Cara, vai pela sociabilidade, porque não vai adiantar nada. Sabe? O exercício é o exercício de força. Aí sim a gente constrói músculo. Não pode nem chamar uma palavra, né, Francioli? Mas enfim, pra não dizer que eu tenho uma boca suja. Chama, mulher, chama. Puta que pariu, caralho. A gente... Nossos episódios nadar são todos pode, censurados. Caminhar não pode. Ser dias. Não, vamos negociar. Já tô ficando triste de novo. Mas você não precisa começar com 6, Carol. Por exemplo, a gente pode começar com 2 dias na semana, tranquilo. O corpo precisa de um tempo para se adaptar. Então, quem vai ser os mais fortes é a galera do como é a galera que só levanta pneu? Do crossfiteiro. Né? Os crossfiteiros, então, vai ter... É uma modalidade boa, que constrói bastante músculo. Eles fazem bastante força. Francioli, senão vão me linchar aqui. Eu já passei de ser linchada nesse podcast várias vezes, mas hoje eu vou conseguir, né? Mas a melhor forma, Carol, agora com toda a sinceridade do mundo, a melhor forma é você achar alguma modalidade que te agrada. Qualquer prática que seja que te agrada, ou dança, ou quem gosta de correr, investe na corrida, mas nunca deixe de fazer o treinamento de força, porque ele vai te ajudar em qualquer outra prática que você tiver. Então, se você gosta de fazer uma coisa, você gosta de, por exemplo, vou te dar o exemplo da minha mãe. Eu me formei aqui em 2018 e voltei para casa, fiquei 2 meses em Pará de Minas. Minha mãe estava com 49 anos. Eu comecei a levar ela para academia para ser a minha garota propaganda, e ela começou a correr na esteira e gostou de correr, virou maratonista. Desde então, ela nunca mais parou de fazer atividade física, ela nunca mais parou de correr, e depois que eu mostrei, e ela só gostava de correr, nunca gostou de musculação. Depois que eu mostrei para ela que ela tinha que fazer, que se ela fizesse a musculação, o exercício de força, ia melhorar a corrida dela, hoje em dia ela não para de fazer a musculação, por causa da corrida, porque ela gosta da corrida. Então ela viu que isso faz ela melhorar. E aí assim vai, é um estado de flow. Depois que você descobre e começa, que você tem principalmente um motivo, a gente tem que ter um motivo, senão também não vai. Aí eu acho que as coisas fluem, sabe? Já deu bastante motivos aí, viu? Que o pessoal aí. O pessoal já chegou aqui, ô Milton, já com a intenção de dormir chorando. Aí você já deu um caminho pra galera agora, pra ver se pelo menos vai lá na internet agora, procura uma academia, já tá dando pra dar uma encaminhada. Eu tenho um motivo. Quem for fazer o concurso da Polícia Civil ou Federal, recomendo fortemente esse motivo ser a sua vida, senão você não vai passar, tá entendendo? No TAF. E é isso, esse vai ser o meu motivo.
É um ótimo motivo aí. Eu acho que, assim, a motivação, ela desencadeia qualquer hábito que a gente tem, sabe? Até para você comer um chocolate, você tem que ter um motivo. Às vezes a gente está triste, está estressado, está ansioso. E esse é o motivo da gente comer um chocolate. É transformar a atividade física num hábito saudável, que você faria pensando que você vai ter bastante benefício com ela. Sabe, é difícil, é romantizar, falar que do nada a gente vai começar a treinar 6 vezes na semana. Não vai, mas começa com 2. Começa com 2 vezes, quando der vai 3, tenta segurar pelo menos 6 meses. Acho que uma experiência de 6 meses treinando constantemente, 2, 3 vezes por semana, você já vai perceber mudança no seu corpo, já vai perceber mudança no seu estado fisiológico, já vai dormir melhor. E aí, a partir do momento que você percebe isso, e você sabe, e você consegue atribuir todas essas melhoras aos seus bons hábitos, aí você não para mais, sabe? Eu acho que o principal é a gente saber disso. Só eu preciso saber que se eu não fizer, eu tenho um problema, e que se eu insistir um pouquinho em fazer, eu consigo resolver esse problema. Então, depois que a gente sabe, eu acho que a gente não pode negligenciar isso, não. A minha maior motivação de fazer exercício físico é comer depois. É uma boa motivação. Você disse que eu vou ter o problema. Só vou retardar o problema, mas eu vou ter. E eu concordo perfeitamente. E se isso te faz levantar e fazer o exercício, você pode continuar com essa motivação, sem problema. A gente não pode exagerar em nada, né? Mas é uma boa motivação. Inclusive, Francioli, para o Parkinson, eu recomendo fortemente que a sua mãe faça treinamento de força. Eu tive um aluno com Parkinson em 2019, um pouco antes da pandemia. E a gente treinava muita força e ele respondia muito bem. No Parkinson a gente sabe que a gente não consegue reverter o quadro, né? Mas a gente consegue atrasar bem o avanço do Parkinson. Então, quanto mais força ela fizer, melhor. No caso dela, ela ainda não tem o sintoma do tremores nas mãos, né? Ela está iniciando um processo com tremor na boca, e aí você tem, acho que ela está tomando algum medicamento agora, então isso já reduziu. Mas realmente é uma preocupação essa questão da perda de massa muscular, né, que foi acentuada num período aí que foi feita uma avaliação, mas que realmente se pensava muito na questão da hidroginástica, né, como uma alternativa. A hidroginástica não é uma boa alternativa porque o músculo, para ele crescer, ele precisa de tração e impacto. Tanto o músculo quanto o osso, ele precisa desses 2 estímulos mecânicos. E na água a gente não tem, sabe? Então, ó, se você manda você pede para uma idosa, e isso é muito negligenciado, mas muito mesmo, que eu vejo de médico, fisioterapeuta, pedir para o idoso fazer hidroginástica, quando na verdade ele tinha que estar num salão de musculação, ou até mesmo em casa, com um elásticozinho fazendo força, é bizarro. Ô, Milton, eu tenho uma última pergunta. Eu queria saber se polichinelo e agachamento se enquadram em exercício de força. Fala que sim, por favor. Não, se enquadra, o agachamento principalmente, se enquadra em exercício de força. A questão, agora, isso, eu falei muito do exercício de força, agora eu vou te contar sobre outro parâmetro que tem que ser observado. É a questão da intensidade. Lembra que eu falei que a intensidade ótima para a gente construir músculo está entre 60% e 80% de 1 RM? 1 RM é uma repetição máxima. Vamos supor que você vai fazer um agachamento. Você coloca um determinado peso que você só consegue fazer uma repetição, você não consegue fazer a segunda. Esse é o seu RM. E aí, com 60% dessa carga, é indicado para você conseguir hipertrofia muscular. Então, o agachamento é um exercício de força, mas sozinho e principalmente sem carga, né, você vai precisar fazer muito agachamento para você ter o benefício que um agachamento com mais peso te traria. Agora, para deixar mais claro, o hitbox, que você faz, que é a modalidade que você faz, ele constrói massa muscular, pode ficar tranquila. Inclusive, ele é uma boa modalidade para perder gordura. Então, pode ficar tranquila. Carol, a gente tem solução, porque o hitbox é muito legal. Vem fazer comigo. Só isso que eu tenho que dizer. Acho que o negócio é gostar de praticar atividade. Acima de qualquer coisa ou qualquer modalidade que seja, você precisa ter prazer em sair de casa, ou até mesmo que seja em casa, e fazer alguma atividade e cuidar do seu corpo. Foi só, esse momento aqui é meu e só meu, e eu vou cuidar de mim e pronto. E depois pensa em todo o resto. Se você vai treinar para comer, se vai treinar para comer um chocolate,
ou treinar para tomar uma cervejinha, pensa nisso depois, mas só vai. E lembra que cerveja é vegana, tá, Carol? Eu não bebo, então ok, pode tomar. Então, assim, depois de 1 hora falando, tentando me convencer, vou seguir o conselho da Ingrid, vou procurar a namorada dele, gente, quero deixar bem claro, já estou fazendo propaganda, nem usei o serviço ainda, mas já estou fazendo propaganda porque Ingrid é meu porto seguro de confiança. Se ela aprovou, então tá aprovado. E assim, eu vou começar a fazer alguma coisa, Milton, assim. Tô depressiva. Gente, eu estou terminando esse episódio depressiva. Mas eu vou melhorar. Quando eu voltar aqui na semana que vem, vocês vão ver que eu vou estar bem melhor. E quando a gente trouxer o Milton na outra oportunidade, eu já vou ter... Uhul! Vida saudável. Não fique depressiva, Carol. Agora você tem conhecimento para não negligenciar mais a atividade física. Porque uma das coisas que eu percebi depois que eu comecei a ser pesquisador é que depois que eu tenho uma informação e que ela já foi provada, eu não posso negligenciar ela mais. Tá? Então, com esse episódio, eu espero que isso aconteça com o público que ouve a gente aqui, que ouve vocês. Que depois de todas essas informações, saber que é necessário e que principalmente é fundamental para a gente ter uma velhice saudável, espero que todo mundo aí continue cuidando do corpo, né? Ou comece a cuidar do corpo aí. Então acho que é isso, gente. Esclareceu? Entre mortos e feridos, estamos todos vivos. Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Agradecer o Milton aí pela presença. Milton deixou o pessoal um pouco meio triste, né, Milton, no começo, mas aí depois ele deu aquela força legal. Agora já tem até uma aluna nova aí no Hitbox. Isso aí, vamos junto. E vamos passar para as outras pessoas. Vocês vão poder agradecer, dizer o que vocês quiserem dizer. Muito obrigado, Milton. É isso aí. Gente, eu tô amando o Júnior jogando na sociedade. Cada um fala o que quer e todos somos livres. Recadinho, gente. Nosso grupo do Telegram continua ativo. A gente espera por você. Foi de lá que saiu o nosso episódio, penúltimo episódio. E é de lá que a gente tira algumas ideias também com o relato de você. E daí, gente... Sigam nossas redes sociais. Estamos no YouTube. Não tem mais desculpa de dizer que não está nos ouvindo nos agregadores. Porque agora a gente está no YouTube. Então, fácil acesso demais para todo mundo. Dúvidas, perguntas e sugestões? Manda um direct pra gente ou vai lá pro Telegram, que é muito mais rápido. Eu sou assumidíssima, que sempre estou mais ausente, mas eu passo lá e respondo também, tá? Então, beijo, foi um prazer estar com vocês hoje. Milton... Muito obrigada. Estou aqui mais depressiva, mas muito obrigada pelas informações, viu? E lembrando que todos os nossos episódios são gratuitos e completamente livres, viu? Você pode ouvir, você pode comentar nas nossas redes sociais, interaja conosco, faça como o Milton, que também vai ganhar um prêmio por ser um assíduo ouvinte de nosso programa. Muito obrigado, Milton. Muito obrigado, gente. Valeu, até mais. Gente, eu queria de novo falar sobre isso, sobre essa importância de vocês irem lá no Telegram, porque o Milton ouviu um episódio de um tempo atrás, a gente mandou beijo pra ele aqui, ficou feliz, comentou, ele ajudou a gente a construir um episódio, fez um comentário muito bacana no episódio que a gente falou sobre mestrado e doutorado, e hoje ele tá aqui de ouvinte, a participante da mesa. Você também pode ser essa pessoa, pode contar pra gente o que você pesquisa, pode espalhar pra esse Brasilzão informações preciosas. Então, entra lá no nosso grupo do Telegram, comenta, dá ideia, porque daqui a uns dias pode ser você. Você um dia tá de ouvinte e depois você tá aqui, ó, de divulgador científico. Então, por favor, venham. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau. Tchau. Miau.